Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que fica para sempre no YouTube, canal do Diário do Rodrigo Lima, que é o maior canal de informações e notícias aqui da região de São José do Rio Preto, com mais de 77 mil inscritos. Meu muito obrigado a vocês pela audiência, inclusive no nosso Instagram, que está crescendo demais, está bombando com as notícias aí que a gente está trazendo de maneira até exclusiva, em primeira mão, para vocês que acompanham aqui o trabalho do Diário do Rodrigo Lima. Meu muito obrigado. E hoje aqui no programa comigo, no episódio muito especial do podcast, eu recebo o advogado, o membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Rio Preto, Dr. Wederson Duarte. Doutor, meu muito obrigado pela presença do senhor, porque nós vamos falar sobre um tema que, olha, é um dos maiores desafios para as forças de segurança de Rio Preto e também para a comunidade, para a população de maneira geral, que acaba sendo aí a guerra nos bairros, né? Que a gente percebe que crianças estão usando arma de fogo aí para matar outras crianças, outros adolescentes. Meu muito obrigado pela presença do senhor. Bom dia, Rodrigo, eu que agradeço. Bom dia a todos os inscritos no canal, os que acompanham o Diário do Rodrigo Lima. Para mim também é uma grande oportunidade, representando o direito, a Comissão dos Direitos Humanos da OAB, para falar sobre esse tema delicado que, infelizmente, a consequência está sendo a morte de jovens na classe de 13 a 21 anos de idade de São José do Rio Preto, onde vamos falar que já ceifou praticamente quase meia centena de vidas. Ok, quase 50, mais de 50 pessoas. Tratando-se entre homicídio e tentativa de homicídio, a gente tem 125 de 2020 até 2023. Agora em 2024 já foram 4. Extremamente preocupante. Doutor, quem vem aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima ganha presente. Em agradecimento à presença, vou passar aqui para o senhor, ó, o Café Bem Brasil. Esse café ele tem uma válvula aqui, se o senhor apertar ele, levar ao nariz, você vai sentir o aroma do café, ó. Olha. Eu gosto de café, eu sou suspeito. Café gourmet. Eu gosto mais de café. Café Bem Brasil, produzido aqui na região de Rio Preto, em Guapiaçu. Fica à disposição aí para o senhor levar, inclusive, para o escritório, enfim. Muito obrigado. E é grão, né? É grão, o senhor pode colocar aqui. Tem ele também moído. Não, mas eu prefiro também grão. Meu café eu tenho que moer. O senhor moe ele todo dia? Meu café todo dia para tomar. Deve ser um delicioso café feito na hora. O senhor vai, com certeza aí, o senhor vai gostar do Café Bem Brasil, que foi uma grata surpresa. Me faz ter certeza que eu estou tomando café. É lógico. Não é madeira, não é galho, então eu gosto de todo dia pôr meu grãozinho, torrar meu pouquinho e tomar meu café. Eu faço isso todo dia. Bacana. Doutor, em agradecimento também aqui, quem faz o nosso cenário, Cortina e Companhia, os Móveis Colômbia, o Sindicato dos Empregados no Comércio São José do Rio Preto, os 5 comerciários, meu muito obrigado. Temos também aqui patrocinador novo no podcast, meu muito obrigado ao Grupo Imper. Grupo Imper que está com produtos fantásticos aí no mercado imobiliário. A Mari Rio Pescados também com a gente. Meu muito obrigado à empresa Mari Rio. Guaraná Poti, final de semana chegando aí, né, doutor? Tem que ter churrasco. Guaraná Poti também é uma boa pedida. E a Água Levite também conosco. Meu muito obrigado. Doutor, e também vou passar aqui para as mãos do senhor um cartãozinho da Estivanelli do Plaza Avenida Shopping. O senhor lá comprar um terno, uma camisa com desconto aqui do Diário do Rodrigo Lima. O senhor conhece a Estivanelli? Conheço, eu gosto de desconto também. Gosta de desconto? Bastante. O pessoal fala sempre isso, gosta de desconto. A Estivanelli é a marca de roupa que me veste aqui
no podcast Diário do Rodrigo Lima. Meu muito obrigado a Estivanelli, mas tem que ser a Estivanelli lá do Plaza Avenida Shopping, viu, doutor? Vou procurar e falar teu nome lá. Opa, aí fica melhor ainda, o pessoal tá indo lá comprar e eu agradeço muito ao senhor. Mas, doutor, vamos falar de assunto sério aqui no podcast, que essa guerra de gangues, guerras de bairros que acontecem em Rio Preto, da onde que isso começou? Porque isso a gente conversa com os promotores de justiça da infância e juventude, e é um assunto que eu vejo que o pessoal meio que pisa em ovos para tratar justamente por conta da gravidade que esse tema se tornou na sociedade de Rio Preto, né? Como tudo isso foi iniciado? A palavra-chave para o início dessa guerra, com todas as pessoas que eu conversei que estão envolvidas direta e indiretamente nessa guerra, se resume em banal. Eles não usaram, eu usei o termo fútil quando eu falei com eles, eles falaram banal. A palavra é banal. São meninos de 14, 17 anos, a média geral. A gente fez um levantamento até os 21 anos, mas a palavra é banal. Eu tenho reportagem aqui que fala que foi por causa de uma pipa, o outro foi porque foi desafiado, o outro porque avançou de moto e foi discutir, tomou uma facada e morreu. A palavra do início é a palavra banal. Eles não estão tendo um conceito lógico de valorização da vida. Esse é o resumo. Eles não estão entendendo o valor que é a vida, não só deles, como do próximo, que está tendo a vida ceifada por conta dessa guerra. Doutor, doutor, o Ederson fez um movimento de uma coragem extrema e importante pelo trabalho desenvolvido pela Comissão de Direitos Humanos aqui da Ordem dos Advogados do Brasil de Rio Preto, a OAB, que foi a iniciativa de ir conversar com as famílias, com os pais, com os próprios menores, adolescentes, porque o senhor também morou em um dos bairros periféricos aqui de Rio Preto, na Vila Toninho, a vida toda, e o senhor viveu essa realidade quanto criança e agora podendo estar do outro lado do balcão, né, doutor, digamos assim, como advogado, podendo se aproximar dessa realidade e conversar com as pessoas, né? Isso é desafiador, né, doutor? Demais. Já faz alguns anos que essa guerra vem acontecendo, veio desde 2020, 2021, 2022, 2023, uma taxa de homicídio que estava na casa de 17 pulou para 43. Homicídio não, tentativa e homicídio, vamos falar crimes dolosos contra a vida. Eu estava analisando de fora, eu morei 30 anos da minha vida na Vila Toninho, cresci na Vila Toninho, então eu estava vendo os filhos dos meus amigos, que hoje tem a minha idade, que tem a idade dos meus filhos também, morrendo. Agora eu moro na Zona Norte também eu não conheço tanto os que estão falecendo, porque eu já mudei para lá adulto, mas eu vendo que lá também estava tendo alto índice de morte, foi quando eu procurei me interessar pelo assunto, conversar com policiais, conversar com investigadores, que faz parte do poder da segurança pública. E eu percebi que até em matéria de jornal eles narravam o fato, está acontecendo uma guerra de bairro, está acontecendo uma guerra de gangues. Mas eu procurava saber do assunto, falava, meu Deus, mas e aí? Está acontecendo, e aí? Vamos esperar o quê? Para falar, está acontecendo, acorda, está acontecendo. Foi quando, nessa última semana de fevereiro, do dia 17, eu passando com a minha esposa, eu vejo um menino no chão, baleado no bairro Santo Antônio, eu passei bem na hora. A mãe, aquela cena emocionante de comentar, a mãe chegar e ver o filho naquela situação, o desespero da mãe, meu filho, e alguma coisa falou, cara, faça alguma coisa. Não tenho interesse nenhum em cargo público, não tenho interesse nenhum em entrar em política. A minha parte falou, faz alguma coisa, foi ligado ao trabalho que a gente executa na Comissão de Direitos Humanos da OAB. Na segunda-feira, vesti uma camisa normal, uma calça jeans, um tênis, peguei o carro, alguns cartãozinhos para me apresentar como advogado, porque eu sabia que eu estava entrando em um mundo fechado. Fui no Jardim Santo Antônio, entrevistei algumas pessoas que moravam na Vila Toninho quando na minha infância, que acabaram me conhecendo e abrindo esse leque de informação. Conversando com essas pessoas, a resposta que eu tinha era exatamente essa. Banal. A gente não sabe como
falar como vai resolver isso daí. A resposta deles, porque a gente não sabe o motivo. Um menino, esses dois que tomou tiro, não estava participando de guerra nenhuma, ele estava no lugar errado, na hora errada, passou o carro, atirou. Um ficou como tentativa e o outro veio a óbito. No sábado, isso não saiu no jornal, no sábado o mesmo carro voltou lá e deu tiro de novo, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Partindo disso, aproveitei o dia para isso, a gente ia ter uma reunião na terça-feira à noite na OAB, na Comissão de Direitos Humanos, para tratar sobre o assunto, e eu falei, eu preciso levar para eles alguma informação além daquelas oficiais que a gente está recebendo. Eu quero levar alguma informação de dentro, do que está acontecendo. Fui na Vila Toninho, lá eu já consigo andar um pouco mais livre, comecei a conversar um pouco mais com as pessoas, e alguns me falaram, olha, lá eles me chamam de Edinho, que eu sou o Edinho lá. Edinho, o bonde sai de um bairro e vem para cá praticar crime, se eu for a vítima, se eu for o escolhido e eu não estiver na rua, eles vão matar quem tiver. Eles vão atirar em quem tiver ali. A esmo, doutor? A esmo, porque o final das contas, o que eles querem é número. É igual eu coloquei naquele artigo científico que eu fiz. Caiu um aqui, tem que cair 2 lá. E nisso, quem está sofrendo mesmo de verdade, além dos que estão perdendo a vida, são os pais. São os pais que estão acompanhando isso. Os pais estão acompanhando. A esmo, nessa guerra, vou chamar de regiões, não vou chamar de bairro, vou chamar de regiões. Santo Antônio, Solo Sagrado, Vetorazo, aconteceu algumas coisas, João Paulo e Vila Toninho. Essa guerra é a que a gente está conseguindo fazer um levantamento de números, de índice de tentativas e homicídios nessa região. Levei esses números para a OAB, fiz um vídeo, pois se você quiser eu te mando o link, a gente está terminando ele ainda, mas eu mando, você coloca lá. Com alguns áudios dessas pessoas falando. Eles falam, é banal, a gente não sabe por quê. Você está aqui, o carro vira, se você não tem ideia do que seja, você tem que sair correndo, porque vai vir uma saraivada de bala para reta. E o pessoal tá com medo nesses locais? Já estão vivendo com medo, porque o problema é que nós tivemos a questão, envolvendo um episódio do motorista de aplicativo, que quase também foi vítima, porque dois menores, né, foram baleados um até saiu fora do veículo, acabou sendo baleado, e outro dentro do veículo. E a questão dos terceiros, né, doutor? Gente que não tem nada a ver com... Essa situação aconteceu do bairro Perdizes. Na verdade, teve 2 ali que não estavam envolvidos. Foi o motorista do aplicativo e o outro que foi convidado para ir com um amigo. Ele também não tinha nada a ver. Não tinha nenhum... Os 2 que estavam tinham... Estou trazendo informações de pessoas que me contaram, tá? Não fui atrás de... Sim, está tendo investigação policial. Trazendo lá de dentro, Um foi como convidado. Fizeram um perfil no Facebook para vender um celular, ligaram para comprar o celular, os meninos foram, os outros hoje já estavam de tocar esperando. Se tivesse 3 no carro, 3 tinham tomado tiro. Se tivesse 4, os 4 tinham tomado tiro. Tipo assim, hoje o perigo não é mais o meu filho está envolvido, o meu filho está fazendo. Se de repente teu filho recebeu o convite de um amigo para ir junto e esse amigo está envolvido nessa situação de guerra, ele tem grande potencial de ser uma vítima. Doutor, o que os pais sabem do envolvimento dos filhos, dos adolescentes, nessa questão? E já emendo questionando sobre como, se há um recrutamento, seja por parte de grupos ligados ao tráfico de drogas na cidade, para regimentar esses adolescentes, para fomentar essa guerra também, enfim... porque a gente vê que não é possível, a gente não encontra uma arma de fogo na esquina. Alguém está alimentando esse movimento, né? Essa guerra nos bastidores aí, o que está incomodando demais. Como incomodou também, já emendo também, a questão do artigo que o senhor se referiu, o senhor colocou lá, brincar de matar, quem morrer perde. Eu vou trazer aqui na reportagem do podcast, pessoal, aqui com o Dr. Wederson Duarte, a íntegra dessa carta, para mostrar que Rio Preto vive uma realidade diferente, que não é normal. Nós não podemos achar que está acontecendo. Você lê a notícia ali no jornal,
no portal de notícias, como o Diário do Rodrigo Lima também publica essas histórias, e achar que é mais um caso apenas. Rodrigo, eu acho muito importante essa pergunta sua, porque vai desmistificar o pensamento de muitas pessoas com as quais eu converso, que está por fora dessa guerra e está assistindo por cima. Inclusive, quando eu estava vindo para cá, eu passei no barbeiro e falei, olha, eu estou indo lá no podcast falar dos garotos que estão morrendo. Tinha um rapaz lá cortando o cabelo que nem estava no assunto, olhou para mim e falou assim, deixa morrer. Você me perguntou se eles estão sendo aliciados, né, se eles estão sendo administrados por alguma, vamos usar o termo facção criminosa, ou algum grupo criminoso. Rodrigo, quando a gente visita o Santo Antônio, o Parque da Cidadania, o Renascer, o João Paulo, eu que estive lá, são bairros de extrema necessidade de projetos sociais, projetos da prefeitura, algum incentivo para esses jovens de trabalho, para trabalhar, para fazer um curso técnico. A observação que eu tive, eu posso falar exatamente isso. E vocês estão sendo aliciados? Não precisa aliciar mais. Eles entram porque quer. Hoje, quando a gente pega uma sentença de uma condenação que envolve a corrupção de menores, tá fácil falar para o juiz, eu não corrompi. Ele não corrompeu esse menor. Ele já era corrompido. Ele já cresce vendo aquilo. Ele já cresce com aquilo na cabeça. É isso que eu quero fazer. Você pega um menor hoje nessa região, esses menores que estão participando disso, e se você perguntar para ele, você quer um PlayStation ou uma 9mm? O que você acha que ele vai responder? Ele vai querer uma 9mm, ele vai querer uma arma de fogo. Eles estão vendendo droga para comprar uma arma de fogo. O primeiro passo deles é ter uma arma de fogo. Então, se tivesse sendo exatamente aliciado e comandado, com certeza, nenhum patrão quer ver seu funcionário morrendo, porque o funcionário morto ele não vai te dar lucro, se a ideia for essa. Então, até essa parte criminal não está tão envolvido quanto o próprio motivo de vingança que esses meninos carregam, de estar matando um ao outro. Eles estão se matando assim, não está falando é uma guerra de facção, é uma guerra de território, é uma guerra de status. Eu vou matar porque o outro me ameaçou, o outro matou meu primo, o outro matou meu irmão. Eu chamo isso de insurgente, né? Começa a nascer insurgente e essa guerra vai se ramificando pela cidade inteira. O que exemplifica o que o senhor está falando, que em 2020 nós tivemos aí tentativa de homicídios, de acordo com o levantamento que foi apresentado, que foi elaborado, né, pelo grupo, 2020, 13 casos, 21, 24 casos, 2022, 40, 2023, 48, já em 2024, nós estamos em fevereiro, 7 casos. 2024, pela média que eu fiz, um levantamento da média que eu fiz, já é o ano mais violento, 2024. Proporcionalmente já é um ano mais violento. Estamos em fevereiro, antes a média batia 0,8 ao mês, 0,85 nesses piores anos, 2022, 2023. 2024 a gente já bateu um ao mês, já chegou em 2. Se contar junto com as tentativas, aí aumenta mais ainda. A média tá absurdamente maior. E aquilo que eu falei dos insurgentes, né? Matou um, vai ter que cair 2. Então, matematicamente falando, a chance disso é sempre aumentar. Vai virar uma bola de neve. É a bola de neve. Falou tudo. Sim. Doutor, isso tem sido levado para as autoridades de uma maneira geral, para a polícia civil, polícia militar, o próprio Ministério Público, a Comissão de Direitos Humanos da OAB está em contato? Quais são as gestões que o senhor está fazendo diante dessa situação junto às forças de segurança? Elas estão sendo informadas disso? Esse levantamento que o senhor está fazendo de campo, o senhor vai levar essas informações às autoridades para tomarem medidas? Vamos falar assim, na pessoa da Comissão de Direitos Humanos, a gente vai marcar uma audiência pública com as autoridades do poder público, das políticas públicas, da segurança pública, tentando agora encaixar a conversa que se trata de uma onda em escala por um motivo comum, a morte desses adolescentes. Mas até então antes era tratado como um fato cotidiano, rotineiro, mas não é normal você ver tantos meninos de 13, 14, 15 anos que estão morrendo na cidade. Foi quando a gente teve essa reunião para tratar o tema, aí eu tive acesso a esse conteúdo de estatística e falei, não, o negócio é sério mesmo, a gente vai marcar uma audiência pública
para tentar juntos com o Poder Executivo, Poder Legislativo, as seguranças públicas, programar ou procurar uma solução que pelo menos amenize essa situação na cidade. O que mais incomoda o senhor nisso tudo? Nossa, que o senhor pergunta. está em contato direto com as famílias. O que mais incomoda, vou ser franco, quando eu li, eu acessei link por link, o que mais incomoda é que na maioria dos casos, quando você acessa o final da reportagem, está lá, o autor não foi identificado. E quando você vai nos lugares conversar com as pessoas, eles falam quem atirou, quem foi, por que foi, quem que mexeu, quem que deixou de mexer. O que mais me incomoda é isso, o autor não foi identificado. Só que por se tratar também de adolescente praticando esses crimes, quando o autor é identificado, ele acaba muitas das vezes respondendo em liberdade por isso, porque ele acaba sendo apreendido, né? Depois ele responde liberdade por isso. É uma das coisas que mais me incomoda. O autor não foi identificado. Então, seja, o que eu escrevi no artigo, aquela sensação de justiça que era para o Estado entregar para a família, está sendo trocada pela vingança. Porque ele foi lá, atirou no menino, matou, e é só na cabeça, do tórax para cima, e uma bala, atirou, matou, e está lá na rua. Aí o outro olha aquilo e fala, não, essa pessoa ainda é uma ameaça para mim, ele é uma ameaça para minha família. Aí ele vai, repete o ato contra aquele. Aí o pai daquele que acaba entrando na guerra também, porque matou o filho, vai lá no bairro, não encontra quem foi, aconteceu com um conhecido meu na Vila Tonim, estava lá na rua, o pai do menino que passou, foi de carro, matou, o rapaz largou no meio da rua, simplesmente falou, matou um meu, matei um teu. É isso que mais me incomoda, aquela coisa de, olha, não tem o autor. Não. E a banalidade, né? A banalidade, a palavra certa é essa, a banalidade da vida, é o que está no artigo, banalização da vida. O valor da vida se perdeu. A vida não, como tem um artigo aqui, um artigo da Gazeta News, é por causa de uma pipa. Matou por causa de uma pipa. Foi lá e matou por causa de uma pipa. Doutor, e as famílias? Qual que é o perfil dessas famílias? São famílias com problemas, pais que estão presos ou não? A família está desestruturada? O que o senhor percebeu com quem o senhor conversou? Olha, eu não me aprofundei tanto a esse perfil social das famílias. Eu fui mais querer entender a lógica do crime e do acontecimento. Mas o fato em si, da região que eles moram, e o filho ter que se submeter a vender droga, a estar praticando crimes, e para ajudar em casa, já demonstra que o perfil da família não é um perfil estruturado. Já demonstra que eles têm ali um certo déficit de atendimento, de assistência social, para poder lidar com essa situação. Hoje na Zona Norte, apesar de aparecer bastante propaganda, tem lá escola tal que faz isso, tem aquele curso tal, mas eu não vejo uma escola de capacitação na Zona Norte para pegar o jovem, um adolescente e falar, olha, vem aqui, você vai aprender marcenaria em São José. Não tem uma escola de marcenaria. Olha, você vai vir aqui aprender mecânica. Tem o Senac que faz mecânica, mas vai lá visitar o Senac e vê o perfil dos meninos que estão fazendo o Senac e veja se você encontra algum que esses meninos de periferia, que precisa dessa oportunidade para poder entrar no mercado de trabalho. Sim. Esse é o perfil que eu analiso. O senhor passou por alguma situação que teve receio, medo nessas apurações que o senhor teve? Porque para entrar nesses locais, igual o senhor falou, o senhor morou na Vila Tolim por muitos anos. É uma situação complicada, igual o senhor falou, fui de calça jeans, coisa simples. Nessa entrevista minha que eu visitei os bairros assim. O senhor chegou a ver? Eu teve contato com arma? O pessoal, o senhor viu a arma? Não, a arma eu vejo no cotidiano normal. Ali no bairro, ali você passa, você percebe que eles estão sempre armados. Então, mas a experiência que eu tive, assim, que eu não agendei. Eu falei, eu não vou agendar, eu não vou avisar, eu não vou ligar, eu não vou marcar com ninguém. Eu vou descer, me apresentar e bater um papo, igual a gente está conversando aqui. Teve um bairro especificamente ali, da região oeste, eu vou falar assim, não vou falar especificamente o bairro, que ali, quando eu cheguei me apresentando e uma pessoa começou a me dar atenção porque ele gostou da minha proposta, o que eu estava querendo oferecer para eles, ele começou a ser visto por outros que achou que ele estava conversando com um policial. Então eles manteram a distância, achando que ele estava conversando com um policial, mas ele ficou com receio
de acharem que ele estava falando com um policial. Conforme foi passando o assunto, um foi chegando perto, outro foi vendo que não era policial, aí a desconfiança se virou contra eu. Porque se eu não era policial, de fato eu não estaria armado, de fato eu não estaria ali para prender ninguém, o rapaz não estaria entregando alguém. Aí foi quando nessa cercado ali eu tive que mostrar meu celular, mostrar se eu estava gravando, e honestamente eu não gravei ninguém que não permitiu que fosse gravado, não peguei nome, não peguei data, não peguei assinatura, não peguei nada disso. Ali eu tive que me explicar, falar nome de pessoas que eu conhecia, da minha infância, quem que eu era, quem que eu deixei, o que que eu estava fazendo. E no final das contas, a resposta dos que chegaram foi, ó, ninguém vai te ajudar aqui, ninguém vai participar, vai atrás sozinho, porque daqui você não vai tirar nada. Ali foi um momento assim de eu repensar se eu estava fazendo da forma certa essa abordagem. Eu poderia ter ido, por exemplo, com a comissão, mas eu acho que com a comissão seria mais difícil ainda a gente conseguir essas entrevistas. Quem faz parte da comissão, doutor? Vocês são em quantos lá? Olha, se eu não me engano, a gente está em mais de 20 a 30 membros da comissão. Quem participa diretamente desse... A gente tem como coordenadora ali, num trabalho bonito, bacana e forte na Comissão dos Direitos Humanos, é a advogada doutora Daiane Pessoa, que está sempre presente nos eventos. Ela está sempre ali nos eventos do Pop Jude, que acontece ali no Centro Pop, onde a gente presta informações jurídicas e ajuda até voluntariamente na organização do evento. Ela está sempre ali visitando o pessoal em situação de rua. A gente tem um projeto chamado OAB Vai à Escola. Esse OAB Vai à Escola, para mim, é um dos projetos mais lindos que eu participei. A gente visita escola e passa para os adolescentes de ensino médio, ensino fundamental e médio, mas ensino fundamental, lições civis, situações criminais, situações trabalhistas também, que a gente já tem o jovem aprendiz. E a gente teve a oportunidade de, aproveitando a pergunta, para encaixar o tema, a gente teve a oportunidade de visitar o Colégio Misiara o ano passado. E o Misiara, ele ficou bastante conhecido em São José do Rio Preto naquela situação que uns alunos montaram um grupo de WhatsApp e acharam as conversas deles quando eles tinham cunho de apologia ao nazismo, prometendo que ia jogar bomba na escola, e ficou um tumulto tão grande na escola. E a OAB pôde participar, entrar naquela escola, conversar com os alunos. Eu, particularmente, conheci a mãe de um dos alunos e pude ajudar ela também, que ela também falou, o que eu faço? Meu filho não é nazista. E através de entrevista com ela, não tive contato com o garoto, eu comecei a orientar ela, falei, pergunta para ele o que é o nazismo, o que foi o Holocausto, o que é uma suástica, qual que é a ideologia do nazismo. E se via que esses meninos não sabiam nada disso. Eles não tinham noção, eles não tinham conhecimento de história, eles não eram nazistas, eles não tinham conhecimento de história. Aí eu indiquei para ela mandar ele assistir obrigar ele a assistir alguns livros. O Menino do Pijama Listrado, A Lista de Schindler, A Vida é Bela, para ele começar a entender, e no final das contas ela falou, olha, mudou a cabeça do meu filho, hoje ele consegue entender isso, ver aonde que ele errou, só que de fato tratava-se de uma conversa entre eles aqui, não sei se poderia acontecer ou não um atentado, mas se acontecesse esse atentado, seria igual essa guerra que a gente está narrando. Eu vou chamar de rebelde sem causa. Eles não tinham uma causa de agir, não tinham um pedido, não tinha uma situação para falar assim, olha, é isso que você quer, para. A gente não consegue dar isso para eles. Sim. Doutor, esse trabalho silencioso que vocês estão fazendo, porque agora a gente está tornando público, né? Por mais quanto tempo o senhor vai permanecer em campo atrás das informações, ou esse levantamento foi concluído? E agora, com a audiência pública, qual que é o objetivo dessa promoção, dessa audiência pública, que ela está sendo formatada ainda, né? Os senhores estão atrás até de um parlamentar, de um vereador, que esteja disposto a promover esse debate na cidade, que não é fácil. Que nós temos, um ano eleitoral e é um assunto extremamente delicado, né? Olha, eu penso que para um ano eleitoral é um assunto que não deveria existir, se fosse analisar no contexto da publicidade eleitoral. É um assunto que eles não querem que exista, mas está aí, e se morrer mais um já é uma falha tremenda, se morrer outro é uma falha pior ainda para eles. Mas a gente, nas reuniões da Comissão de Direitos Humanos, a gente está estudando propostas.
para trazer as políticas públicas, para tentar pedir ajuda aos nossos governantes, de criar eventos que trazem os jovens para perto, não para perto só da gente, para perto um do outro. Trazer um bairro que está muito castigado nessa guerra, o Jardim Santo Antônio. Depois eu te passo o índice aqui de baixas que teve lá. O Santo Antônio, por exemplo, um evento esportivo, um campeonato esportivo, Santo Antônio, aí as torcidas se reúnem contra a Vila Toninho, por exemplo, que está nesse impasse, e 99,9% dos jovens não quer guerra. Eles querem estar perto, eles querem viver a juventude deles, é a melhor fase da vida. Então a gente pensa nesses projetos esportivos, pensa em projetos culturais, que é tentar entender o que eles gostam, para criar eventos e trazer esses jovens. Aí a gente precisa do poder público, não só para fomentar isso daí, como também para patrocinar, né? Porque a gente já está fazendo o trabalho voluntário. Sim. E já tem uma data? Ou vocês levaram essa audiência pública? Já tem alguém que vai promover esse encontro, esse debate lá na Câmara, provavelmente na Câmara de Vereadores, ou não? A gente ainda precisa de respostas. A gente está com... Vocês fizeram o primeiro contato? Fizemos um contato na comissão. Agora, quem está cuidando mais dessa parte, que tem mais abertura para tratar disso, inclusive eu vim hoje representando ela, a doutora Daiane Pessoa. É ela que tem essa liberdade, esses contatos, e consegue organizar datas, organizar eventos, organizar conferências. É a Daiane Pessoa. Eu fico ali apenas como membro, e o meu trabalho para estar tratando do tema foi mais esse em campo, por isso que eu tenho essa prioridade. Talvez a Daiane, nesse mundo que eu entrei, ela não teria tantas informações para passar, ou teria as que eu tivesse passado para ela, entendeu? Mas é uma pessoa muito responsável que cuida disso, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, pelo menos, se não trazer a solução, amenizar bastante o problema. E o principal disso é dar publicidade aos fatos. Publicidade aos fatos. Sim. Doutor, e como os representantes das forças de segurança receberam o artigo do senhor, essa sua movimentação aí nesse submundo do crime, digamos assim, porque o senhor está em contato direto com algumas pessoas que têm informações que seriam valiosíssimas nas investigações que estão em curso, né? Porque nós temos apurações pela DEIC, pela Polícia Civil, provavelmente pelo setor de inteligência da Polícia Militar também, Delegacia de Homicídios da DEIC, enfim. O senhor pretende levar essas informações para eles? Eu vou ser bem franco, não. O meu trabalho pode ser muito prejudicado se eu perder a confiança que eu adquiri quando eu entrevistei essas pessoas. Trabalho deles, eles têm que executar com as forças que eles têm, com os aparatos que eles têm, que são, eu acho que infinitas vezes maior do que o que eu tive, porque a única coisa que eu tive ali foi coragem. Eu não tinha mais nada, eu não tinha um câmera, eu não tinha um segurança, eu não tinha nada. E então, inclusive até na qualidade de advogado, eu tenho essa prerrogativa de não ter que testemunhar sobre fatos que eu tenho conhecimento. Então a minha ajuda seria mesmo na parte social, com os direitos humanos, para que eu possa continuar transitando tranquilamente nas ruas de São José do Rio Preto e acabar não trazendo problema para a minha pessoa e revertendo essa situação de ajuda para uma situação de perigo à minha pessoa. Então eu não tenho esse interesse. Meu interesse é participar, levar as ideias que eu tenho, a visão que eu tenho de como ajudar a terminar com essa guerra, ou pelo menos amenizar essa situação. Mas agora levar informações assim de nomes diretos, essas coisas não passa na minha cabeça em hipótese nenhuma, mesmo que eu tenha que responder por isso. Sim. Qual que hoje o senhor vislumbra aí num período de médio, longo prazo, ou curto prazo, não sei, o que seria necessário para encerrar essa guerra de bairros, essa guerra de gangues em Rio Preto? O que as pessoas... A palavra-chave que eu vi estudando isso, lendo, escrevendo o artigo, eu acho que aquele artigo, quando eu terminei de escrever, eu fiquei bastante emocionado, porque eu lia ele e eu falava, nossa gente, quem não sabe desse artigo, se ele ler, ele vai entender. A palavra-chave para isso é conscientização. Se não consegue prender, se não consegue eliminar o crime, conscientizar. Conscientizar aquele que está atrás do gatilho. Será que por isso eu devo puxar o gatilho?
Será que por isso eu devo matar essa pessoa? Será que por isso a solução é ir lá e revidar com homicídio? Essa é a palavra, a valorização da vida. É o princípio fundamental dos direitos humanos, né? É a valorização da vida. Acho que a palavra-chave é essa, tentar com programas conscientizar o valor da vida. Será que eu vou resolver isso matando? Essa é a palavra-chave. Sim. Doutor, olha, a gente tendo coragem de levar esse tema para a cidade de Rio Preto. Todo mundo sabe que existe, mas até para nós, eu como jornalista, é desafiador fazer essa entrevista com o senhor, porque a gente sabe qual é o preço. Sim. Igual você falou, olha, a gente sabe qual que é o peso dessas revelações que nós estamos fazendo hoje para a população de Rio Preto, né? E aí eu pergunto para o senhor o que esperar daqui para frente, se nada for feito em relação ao que está acontecendo. O senhor acredita que mais mortes vão acontecer numa escalada ainda maior? Porque os números mostram aqui que a tendência é de um crescimento absurdo, né? Que a gente projeta aí tempos sombrios se nada acontecer. É isso mesmo? Qual que é a expectativa do senhor? Bom, é aquilo que eu falei, né? Para cada um que morre, se nasce ali automaticamente os insurgentes, os que querem vingança. Então a tendência é dobrando ou aumentando gradativamente a taxa de mortalidade, ainda mais quando a gente não tem uma resposta. Quem foi que fez, que foi que aconteceu? Então a tendência, se nada for feito, é aumentar o número de homicídios, sim, e por incrível que pareça, entre os jovens. A gente não está vendo essa guerra acontecer com cabeças mais maduras. Cabeças mais maduras têm esse entendimento, que é a consciência da vida, conscientização do valor da minha vida. Agora os jovens não, a gente não conseguir conscientizar o valor da vida, a banalização vai tornar, como que está no meu artigo, para o menino que mora lá no Santo Antônio, por exemplo, morreu mais um, fulano matou Bertano, que caiu, e para eles isso vira uma rotina assim de contos urbanos, né? Morreu mais um, caiu outro ali, fulano passou e morreu, como se fosse normal, como se fosse uma normalidade. O senhor citou casos na região norte, na região oeste da cidade, na região sul, tem algum caso específico ou não? Ou o senhor vê que é concentrado nos bairros periféricos, digamos assim? Rodrigo, eu vou trazer um ranking que eu levantei através do levantamento da comissão. Eu fui lá no Excel e fiz um ranking. Então eu cataloguei regiões de acordo com o nome que está sendo dado à guerra. Por exemplo, Santo Antônio, Nova Esperança, Arroio, Planalto, Nunes, Duas Vendas, Renascer, Parque da Cidadania, eu vou chamar de região de Santo Antônio. De 2020 a 2024 agora, eles estão com 51 vítimas. Olha que número. Entre tentativa e homicídio. Eu estou falando 51 vítimas de 13 a 21 anos. 51 vítimas. Tá? Isso no período de 2020. De 2020 até agora. 51 vítimas. Solo Sagrado, região do Solo Sagrado. Vou chamar Solo Sagrado, Maria Lúcia, Oliveira, Floresta Parque, pode Vila pegar União. O papel, pode pegar. Vila União. 23 vítimas. Já metade daquele pedacinho, porque na minha concepção do estudo que eu fiz, o Santo Antônio é o bairro que está sendo mais castigado. Ainda na Zona Norte, Vetorazo, Secap, São Jorge, 7. Já deu uma baixada. Eu chamei de região leste e oeste, o João Paulo II, Parque da Liberdade, Lealdade, Elmais, Vila Toninho, São Diocleciano. O João Paulo ali, Lealdade e Amizade, aquele pedacinho, 26. Vila Toninho, Caíque, 18. 18 vítimas. Agora eu vou separar entre a região norte e a região leste, lá que é da Vila Toninho. 81 vítimas na região norte. Olha o ranking, já que a gente tem uma ideia, caiu aqui, caiu ali, e aquilo que eu falei no artigo está sendo diluído por pequenas doses diárias de informações. Hoje daqui 3 dias outro, aí você vê aquilo, você acaba achando até que é o mesmo caso, ou você está vendo uma matéria repetida, né? Não, são matérias novas. 81 casos na Zona Norte. Zona Leste e Zona Oeste, junto, 43 casos.
que é o João Paulo II e Vila Toninho, ou seja, quase a metade do que ocorreu na Zona Norte. Agora a cereja, né? A Zona Sul de São José do Rio Preto. Nós tivemos de 2020 a 2024 um caso. Ou seja, talvez a solução seja você pegar seus filhos e mudar para a Zona Sul. São Francisco. Um caso, entre 13 e 21 anos. Essas são as informações que eu tenho acesso através das mídias, tá? Eu não tenho acesso ali São notícias, são os links, isso, através reportagens das mídias. Que vocês A gente não teve um acesso oficial, não foi uma força de segurança pública que falou assim, ó, você está enganado, doutor, esses são os números reais. Mas, por mais que seja nas mídias, a diferença é gritante. Se a gente pegar a Zona Sul e a Zona Norte com 810, ou 81, vai dar 810% de diferença, quase 1000%, vamos falar assim. É uma diferença absurda. Zona Sul, basta morar na Zona Sul que você está fora dessa situação. Você não enfrenta a guerra nos bairros. Isso, e a Zona Sul também tem periferia. A Zona Sul também tem menino que fica nessa discussão que o cara falou para mim, quem mandou ficar na rua? Fala, mas na Zona Sul os meninos não ficam na rua, não ficam sentados também, não saem à noite, não tem colega, não vem da escola. Não tem também tráfico na Zona Sul de São José do Rio Preto? Também não tem envolvimento criminal ali? Tem. Só que ali, pelo menos ali, eles têm essa visão que a vida não é tão banal assim, né? Zona Norte e Vila Toninho e Zona Leste é que está concentrando essa taxa alta de homicídios e tentativas de homicídio em São José do Rio Preto. Sim. Depois dessa realização dessa audiência pública, o resultado em mãos, doutor, desse levantamento, é o desenvolvimento de políticas públicas. Políticas públicas. E quais secretarias vocês já fizeram contato nas secretarias municipais? Os secretários municipais serão convidados para esse encontro? Olha, eu acho que o convite fica aberto a qualquer órgão, qualquer instituição, de não só políticas públicas, como também ONGs que queiram participar do estudo junto com a AB para tentar trazer uma solução ou tentar ajudar a gente numa solução para esse tema. Fica aberto o convite, vai ser sempre bem-vindo, desde que venha para ajudar. Tá? Então as forças de segurança pública, o Ministério Público, na pessoa também do Dr. Evandro Pelarim, da Vara da Infância e Juventude, da Vara de Execuções Criminais de São José do Rio Preto, ele tem um trabalho maravilhoso em São José do Rio Preto, assim, na parte humanitária, é de ser reconhecido. Eu tenho certeza que ele vai participar, fica o convite, doutor. E eu espero que o resultado, com certeza, vai ser favorável, porque é uma frase que diz que para que o mal prevaleça, basta que o bem nada faça, né? Sim. Inclusive, o artigo do senhor já repercutiu, né? Já repercutiu nos grupos aí de... A gente sabe que tem alguns grupos de WhatsApp que ele foi colocado, onde tem integrantes da Força de Segurança aí, e muitos não foi bem recebido, né? Qual foi a repercussão disso? Olha, eu não faço parte desses grupos, tá? Eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos. A gente teve a reunião e a doutora olhou para mim, a doutora Daiane falou: doutor, você consegue me escrever o que está acontecendo? Em vez de eu escrever uma carta para ela, em vez de eu escrever um comunicado, eu escrevi um artigo. Eu trouxe um pouco de informação que eu tinha e eu só disponibilizei no grupo da Comissão de Direitos Humanos para a doutora Daiane. Ela fez a divulgação. Então eu honestamente não sei onde que está circulando meu artigo, mas eu sei que ganhou bastante. Chegou a pessoas importantes. Chegou no senhor, por exemplo. Eu recebi. E quando se trata assim de pessoas que deveriam estar cuidando do tema, eu não sei falar exatamente quem, ou quando, ou porquê, a resposta que eles dão foi simplesmente uma frase assim, ó: não é bem assim. Só. Não é bem assim. Então como que é? Aí eu tenho aqui notícia de jornal que está escrito: policial militar falando no boletim de ocorrência, trata-se de uma guerra de gangues em São José do Rio Preto. Então falar que não sabia não dá mais, né? A gente tem várias informações, fala, trata-se de uma guerra de gangues. Então falar que não sabia não dá mais. Então como que não é bem assim? É bem assim, tá acontecendo, tá morrendo criança, eu vou tratar como criança, que para mim 16, 17 anos ainda é criança, mas por quem deveria estar dando uma resposta, pelo menos de justiça, né, não saindo da minha situação de direitos humanos, a resposta foi: não é bem assim. Mas eu queria, não é bem assim, é assim. Aí eu poderia ler o artigo dele também e depois apresentar uma réplica e começar a entender essa situação. Sim, sem jogar
para debaixo do tapete, né? Isso. A realidade é essa que o senhor está colocando. Não é bem assim, é muito vago, não é bem assim. Pode ser que não seja bem assim da forma que eu estou narrando, mas eu estive lá, eu conversei sem medo. Você conversou com quantas pessoas? Exatamente, você conversou com quem foram os personagens? Eu conversei com pessoas que participaram de atentado. Autores dos crimes. Autores, eu conversei com autores, conversei com parentes de autores, conversei com pessoas ali do bairro que tinham uma certa excelência para falar o que estava acontecendo. O videozinho que eu fiz também está muito bacana, você escuta o áudio do pessoal falando assim, só o áudio. Os depoimentos são... Isso, os depoimentos são bem, bem fortes. Foram essas pessoas que eu conversei com pessoas que estão dentro daquilo. Só que é uma lenda urbana, né? Porque você vai num bairro, é aquela história. Você vai no outro bairro, é outra história. Você vai no outro bairro, é aquela história. Aí uma mente, assim, que não tá tão informada, quer começar da onde surgiu, com uma história lá, e você acaba vendo que no final das contas o resumo de tudo é fútil, banal. Eles fazem live com o celular, eles pegam o celular e fazem live um com o outro ameaçando. Amanhã você vai segurar isso aqui, eu vou dar tiro. Então vem então que eu tô te esperando. Olha a mentalidade. Veio de falar, vamos jogar bola, vamos soltar pipa. Acho que nem soltar pipa pode, porque eu tenho uma matéria aqui que o outro morreu por causa de pipa. Então é isso que eles estão fazendo. Essa é a visão que eu tive das pessoas que conversei. Conversei em média com 3 pessoas em cada bairro que eu visitei, assim, respondendo. E foram quantos bairros? Eu estive no Santo Antônio, eu estive no João Paulo eu não consegui muito, o que eu consegui eu não pude colocar. Foi aquela situação que você foi cercado. Eu não pude colocar. Aí eu estive na Vila Tonim, que são essas 3 regiões que estão mais focadas em atentados mesmo. Os outros acabam acontecendo, aí você acaba vendo que são situações não tão próximas, não é um dia após o outro, não é no mesmo lugar. Esse lugar mesmo que esse menino tomou tiro sexta-feira, que perdeu a vida, olha, eu consigo te falar que eu já vi mais de 5 pessoas mortas ali. Eu já vi, eu não assisti e não acompanhei. Eu passo ali, vejo ali que está ali a polícia científica separado, aquele plástico prateado em cima e uma pessoa morta naquele local, exatamente naquele local. Ali é lugar de tomar tiro. Nós não podemos aceitar isso, né, doutor? É o que eu falei, né? Se o bem nada fizer, o mal vai prosperar e vai chegar uma hora que essa guerra pode não ser só entre eles, né? Essa guerra pode começar a partir a uma forma que já pensou se a banalização da vida começar a partir para o lado de pessoas que nem se envolvem, assim, mesmo que indiretamente nisso, porque querendo ou não, quem está participando dessa guerra está envolvido direta e indiretamente, mas tem pessoas que não se envolvem nisso. Tá certo. E os vizinhos no entorno, o senhor chegou a conversar onde aconteceu esses crimes? Olha, Rodrigo, quando... As pessoas estão com medo? Isso, Rodrigo, quando eu fui fazer esse trabalho de campo meu, eu foquei mais em pessoas que estavam nessa situação, porque eles têm aquele perfil de coragem, de falar e comentar. Mas quando você pega um vizinho, é aquela política de periferia, de zona norte, de subúrbio. Eu não sei de nada. Impera o silêncio. Eu não sei de nada. Por que eu vou fazer isso? Então é um trabalho que tem que ter muita coragem para participar. Eu vejo o meu trabalho como um trabalho de ajuda. Esses meninos que estão de fora. Olhar as informações que eu estou falando como pai, para de se matar. Eles vão falar, poxa, às vezes eu não escutei isso em casa, às vezes eu não escutei isso de quem estava do meu lado. Para de se matar, tua vida tem muita importância pra gente, tua vida tem muita importância pra tua mãe, pro teu pai, pros teus irmãos. A vida daquela pessoa que você quer matar é muito importante. Talvez se eles tivessem essa informação e agisse de outra forma, a gente não teria tantos números assim de mortes, principalmente por motivos banais. Tá certo. Pois olha, doutor, faltou algum assunto, algum tema que a gente pode estar levando diante desses fatos que a gente está trazendo aqui hoje? Considero um dos episódios aqui do podcast mais relevantes, porque a gente está em defesa, principalmente o meu objetivo é a defesa da vida, né? E de crianças, igual você falou. Nada mais que isso, né? Tem mais algum ponto que o senhor queira destacar que a gente não abordou, que o senhor acha que é importante neste momento? Ou algum recado igual que o senhor acabou
de falar para as pessoas, para esses meninos? Rodrigo, a gente da Comissão de Direitos Humanos da OAB vem fazendo esse trabalho na qualidade de direitos humanos, tá? Que as pessoas entendam que se trata de humanos. A gente tem um trabalho que a gente visita a Fundação Casa, vai lá e conversa com os meninos que estão lá dentro, inclusive tem alguns meninos lá que participaram dessa guerra. E quando a gente está lá com esses meninos, a gente não vai lá palestrar, não vai interrogar, não vai investigar, não vai punir, não vai condenar. A gente vai lá passar um dia com eles lá e ver a dinâmica, e a gente vê que são meninos. E eles se arrependem depois do que... Eu não cheguei nessa questão. Como eu falei que a gente não vai entrevistar, não vai questionar, a gente não pergunta por que você está aqui, o que você fez. A gente vai analisar a dinâmica do dia a dia deles e a gente às vezes convida eles, a gente traz algum deles para a OAB. E cara, olha que doido isso. Você leva esses meninos para a OAB que está na Fundação Casa por homicídio, chega lá, alguns pulam na piscina, outros vão balançar no balanço. Fica balançando no balanço, brincando no negócio de girar, e você olha aquilo e fala, errou, cometeu, tá pagando, faltou ali um incentivo, uma mudança disso, faltou uma estrutura para isso. Mas ainda são meninos, tá? Ainda são meninos, têm uma vida inteira pela frente. E eu acredito também no arrependimento, não acredito nisso, não pergunto, porque quando você começa a questionar um assunto doloroso, a pessoa não te olha com bons olhos, entendeu? Então a gente tem esse projeto acolhedor. Era isso que eu queria trazer desse projeto. E o recado, assim, importante para dar para esses meninos, que eu já falei e repito, valorize a vida. Valorize a vida. Para de achar que porque mora na Vila Toninha é seu inimigo, porque mora no Santo Antônio é seu inimigo. Inimigo é coisas que a cabeça da gente cria e transforma aquilo e alimenta aquilo. Eu acho que o conselho que eu dou, em vez de você querer uma arma, compra teu PlayStation, compra teu videogame, compra teu tênis, vai arrumar uma namorada, vai trabalhar, vai ser alguém na vida, porque eu nunca vi bandido aposentado, nunca vi bandido encostado pelo INSS. Vai chegar uma hora que o final é aqueles 3C, caixão, cadeia e cadeira de roda. Tá certo. Depois desse depoimento avassalador, doutor, eu agradeço demais a presença do senhor aqui no Diário do Rodrigo Lima. A gente vai estar acompanhando esse tema, esse debate, que é extremamente importante, a realização dessa audiência pública aqui em São José do Rio Preto, nos próximos dias, né? Não deve demorar muito essa audiência pública para acontecer, né? A situação é urgente, né? Necessita de extrema urgência. A gente já tem outra reunião marcada na OAB para tratar sobre o tema e tratar sobre os projetos que a gente quer apresentar também. Tem mais pessoas que se interessaram da própria comissão, pessoas que eu vi que está a fim de ser ativista mesmo no assunto. Eu agradeço também, Rodrigo, pelo convite. Eu não esperava, honestamente. O artigo foi feito faz 3 dias, eu já estou aqui hoje falando dessa situação. Pra você ter ideia, a visita de campo que eu fiz foi numa segunda-feira, na última, e um dia eu já consegui levantar todas essas informações, apesar daquelas outras que eu tinha. E agradeço pela oportunidade de passar para esses jovens de São José do Rio Preto a visão que eu, como membro, tenho, como nós de direitos humanos temos, e a falta de visão que a sociedade em comum não está tendo, inclusive até por não ser tão divulgado, por eles não ter tanta publicidade os fatos que estão acontecendo ligado ao mesmo assunto. Então eu agradeço a oportunidade, fico à disposição sempre que precisar conversar sobre o tema. Então, não só eu, como o Conselho de Direitos Humanos da OAB lá, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, e precisar eu estou a dispor. Legal. Doutor, meu muito obrigado pela presença. E olha, agradeço você que acompanhou com a gente aqui esse bate-papo, esse podcast com o Dr. Wederson Duarte, ele que é integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São José do Rio Preto. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, porque você sabe, jornalismo é que tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal.